Então, assim, a Ana Clara é uma moça que está quase fazendo 14 anos. Ela teve aos 12 anos um diagnóstico de uma leucemia linfóide aguda do tipo T, que já é uma leucemia por si só mais agressiva, por ser T, ou de maior risco, a gente chama. Ela fez a indução, conforme os protocolos preconizados de quimioterapia. Ela foi tratada toda a parte de quimioterapia no hospital GEPAS, que é um hospital de referência na região para tratamento de pacientes pediátricos oncológicos. E apesar de tudo que ela fez de tratamento, de terapia, ela mantinha a doença. A Ana Clara recebeu um regime de condicionamento com a quimioterapia ligada a nanopartículas, que é o projeto do Dr. Raul Maranhão. O Dr. Raul Maranhão é um grande parceiro, um grande incentivador, um cientista de primeiro mundo, e que sem ele a gente não teria conseguido chegar a nada disso. Então, como equipe médica, eu sou extremamente grata a tudo, que depois vocês vão ter oportunidade de falar como foi a experiência de vocês. O Dr. Raul, ele deu todo o suporte e apoio para o meu projeto de doutorado, que foi só de transplante em leucemia mieloide aguda de pacientes recaídos ou refratários, ou pacientes que estavam além de segunda remissão completa. O projeto foi feito na Unifesp, sob orientação do professor Dr. José Salvador, a quem eu também sou eternamente grata, porque foi ele que me permitiu entrar no mundo da ciência e experimentar, e na sequência a gente expandir para as crianças esse projeto. Então, do que consta o projeto e o que a gente fez? Na verdade, tudo que eu estou falando eles estão sabendo, absolutamente nada foi tudo muito discutido com família, autorizado. A própria Ana Clara participou da decisão, porque não deixa de ser uma terapia experimental isso que a gente fez. Na verdade, a gente usou uma quimioterapia que já é utilizada para o tratamento da leucemia aguda desde 1980. Já foi usada para o transplante de medula. A quimioterapia que a gente usou é o etoposide. Então, a quimioterapia em si não teve grandes novidades, é uma quimioterapia que a gente sabia que já era efetiva para o tratamento da leucemia aguda, trazendo benefícios adicionais, especificamente também para o transplante de medula. O que o Dr. Raul Maranhão fez foi, ele desenvolveu em laboratório partículas da ordem de nanômetros, 10 a menos 9, então muito pequenas, totalmente formuladas em laboratório, então com um risco teórico de reações imunológicas inexistentes. E o que ele fez foi, essas partículas, elas são muito semelhantes às partículas de LDL e colesterol. É um colesterol que todos nós temos, que é o chamado até o colesterol ruim que nós temos no nosso corpo. O colesterol é matéria-prima essencial para a fabricação da membrana que reveste todas as células do nosso corpo, absolutamente todas, de todos nós aqui. E já foi provado por um cientista em 1978 que ganhou o prêmio Nobel que células cancerosas têm aumento de receptores de LDL e colesterol. Isso, na verdade, é um mecanismo natural da célula cancerosa conseguir se replicar, porque ela precisa de LDL para conseguir fazer as novas membranas. Então, aumentaram os receptores do LDL e colesterol. O que acontece é que
Quando você coloca a partícula do Dr. Raul, que é similar ao LDL colesterol, as células cancerosas que têm mais receptores conseguem puxar mais essas partículas. E elas vão entrar, por conta da presença desses receptores, muito mais nas células cancerosas do que nas outras células. O Dr. Raul conseguiu sintetizar em laboratório a quimioterapia, que a gente já sabe que funciona, que já foi estudada na leucemia aguda, no transplante de medula, e colocar essa partícula dentro desta nanopartícula. Essa nanopartícula com o quimioterápico, ela vai ser muito mais captada pela célula doente. De modo que eu estou direcionando a quimioterapia para a célula doente. Enquanto no linfoma, por exemplo, a gente usava 500, 600 miligramas, aqui eu uso 3.000 miligramas da quimioterapia. Então, se naquele estágio do tratamento já era uma dose com alta toxicidade, etc., aqui é muito mais. São cargas absurdas de quimioterapia. No caso da Ana Clara e dos pacientes do protocolo do doutorado, a gente associou essa quimioterapia em altíssimas doses, ligada à nanopartícula, a uma irradiação corpórea total. O que é a irradiação corpórea total? Não só a gente preparou ela para receber a célula tronco, a célula sementinha do doador, com essa quimioterapia nessa dose animal, vamos dizer, é uma dose altíssima mesmo, como a gente também fez uma irradiação corpórea total. Ela recebeu radioterapia de 1.200 centigraus. É muito alto, foram 6 doses de radioterapia. É uma dose que, para vocês terem ideia, o SUS não faz para pacientes acima de 60 anos. A gente fez. De acabar com o paciente Então, assim, você está dando duas coisas. Você mata ele por ano. Então, no caso da Ana Clara, então a gente tinha quimioterapia que tinha sido feita, não adiantou. Então eu estou dando uma quimioterapia numa dose infinitas vezes mais alta, em tese direcionada só para a célula doente, quer dizer, vai entrar um pouco no resto? Vai, mas por competição dos receptores, muito mais para a célula doente, e somando a radioterapia, que queima. A radioterapia é uma radiação para queimar. Então eu queimei toda a medula dela. E radiação corpórea total. Era queimar tudo mesmo, para não sobrar nada. Dá para imaginar a toxicidade que vem com tudo isso. E na sequência ela recebeu a célula. Então foi o mesmo protocolo que eu usei no doutorado. A gente não tinha evidências disso em termos de quantidade e efeitos que poderiam ter. Eu tive do doutorado nenhuma reação infusional e toda a parte de toxicidade praticamente zerada. Então, os estudos de transplante com etoposide convencional, não obrigatoriamente ligados à radioterapia, que tinham sido feitos de literatura, mucosite, que é a lesão de mucosa, 90% acima de grau 3, 4. Não teve ninguém que foi menos que grau 3. Eu tive um paciente com grau 4 no estudo, 5 com grau 3, o resto tudo menos do que 2. Ana Clara, grau 2. Síndrome veno-occlusiva, que é a toxicidade hepática relacionada ao transplante. Nos 15 pacientes, ele é descrito em uma quantidade altíssima de literatura como frequência. Nos 15 pacientes com até 70 anos, eu tive segundo um critério de grau leve,
Segundo o outro critério, não tive nenhum. Ana Clara, nenhum. Toxicidade hepática, zerada da Ana Clara. Toxicidade cardíaca, toxicidade renal, zerada. A gente, no descendo o transplante, faz um estudo de quimera para ver quanto que a gente consegue, nos 100 dias pós-transplante, quanto que a medula dela, quanto que é do doador, 100% do doador com doença residual negativa. Então, do ponto de vista médico, é super satisfação pra gente.